A partir de agora, mais um episódio do nosso canal do YouTube, Tarciso Manso Convida. Nós estamos vivendo uma verdadeira revolução. As pessoas finalmente se preocupando com a sua alimentação, porque uma boa alimentação, uma boa saúde significa mais tempo em que as pessoas podem viver. Isso tem sido um exemplo não só no Brasil, mas em todo o mundo. Para falar sobre esse tema, estamos recebendo hoje a nutricionista Orlandina Angélica Galetti, que atua profissionalmente em Ribeirão Preto, mas é aqui de Orlândia. Aliás, nascida na mesma região que eu nasci, que é a Vila Marcucci, aqui da nossa querida Orlândia. Seja bem-vinda, Angélica. Muito obrigada, Tarciso, e é um prazer estar aqui com você, voltar para Orlândia e falar de um assunto que eu gosto muito. Porque, é claro, eu vou entrevistar uma profissional, eu tenho que me preparar, né? A gente tem que ir atrás. Sim. Hoje eu ouvi uma frase que me marcou. Sim. Quando você tem perda da capacidade das suas pernas, você também perde, de uma certa forma ou indiretamente, a capacidade cognitiva. Ou a possibilidade de demência, alguma coisa. Houve um exagero de quem disse isso ou não? Não, nosso corpo ele é como um todo, né? Então a gente não pode pensar em um único sistema. Então ele é todo interligado, né? Então se a gente for pensar em saúde como um todo, então ela está toda relacionada, tá? Se normalmente tem uma perda muscular, isso vai refletir em todo o corpo, né? E aí essa perda de força, né, nas pernas, por exemplo, não vai ser só nas pernas que vai acontecer, né? Vai acontecer no corpo todo. Agora, uma coisa que me chama a atenção, um depoimento pessoal, e queria até compartilhar com você, quando eu vivi a experiência de ir pela primeira vez numa academia 10 anos atrás, que eu não tinha esse hábito, né? Aí eu precisava estabelecer uma meta de perder 20 quilos, consegui fazer, e eu me senti um estranho no ninho. Quando eu cheguei lá, vi a moçada marombada, aquela coisa, eu falei, o que o tiozinho está fazendo nesse lugar? A gente nota isso de uma maneira efetiva, né, Sim, Angélica? Sim, é bem normal se sentir um estranho no ninho ali, né? Mas hoje em dia as academias estão para todo mundo, né? Inclusive para os idosos, né? Que é muito importante isso. Porque se a gente for pensar na manutenção da saúde, é um ganho de massa muscular. E isso só vai acontecer dentro de uma academia, né? Eu falo, nenhuma caminhada não vai exercer a função de um exercício de força. E aproveitando esse gancho, na verdade, na minha faixa etária, a preocupação é tentar ganhar massa muscular ou perdê-la, inibir a perda. Para que não haja perda, pelo Porque, menos. de uma certa forma, se você não tem fortalecimento nas pernas, são aquelas quedas acidentais, um verdadeiro desastre, né? Um dos maiores então, acho riscos, que né, isso é muito importante. Dos idosos perder a força da perna e começa os tombos, né? E isso aconteceu frequentemente agora com a minha mãe. Tive um episódio, ela começou a cair, machucar o joelho, tudo, e aí falei, não, vamos ter que ir para musculação. E agora ela está se sentindo muito melhor com isso, né? Praticando a musculação. Antes ela começou 3 vezes por semana, agora já está indo mais vezes porque tomou gosto, né? Agora, ao mesmo tempo, para o culto da beleza, de ser forte, há o problema das bombas, né? Que são algo que preocupam demais. Todo exagero, né? O que contém de tão adverso numa bomba que provoca um dano tão grande à saúde desses jovens? Inclusive de 30 anos que morre de ataque cardíaco, uma coisa horrorosa, né? Exatamente. As pessoas acham que isso vão ficar bonitão, mas na verdade estão se matando, né, Angélica? Com certeza. Se você pensar qual que é a finalidade, né, deles fazerem esse uso de recursos ergogênicos, né? É para o crescimento muscular, né? E o coração é um músculo, né? Então, da mesma forma que vai ter essa hipertrofia muscular, o coração também. Então, isso vai acarretar outros problemas, né? Agora, falando nesses suplementos, tem gente que é da moda antiga, tem pessoas que me falam que a tal de semente de abóbora é bom, mas isso é um complemento, até para poder dar aquela motivação. Sim. E tem pessoas que falam que o whey não é bom. Eu, por exemplo, costumo tomar whey misturado com alguma coisa que disfarça bem. Acaba virando um milkshake, né? Sim. Mas é importante essa criatividade para as pessoas terem condição de não ficar animadas para ingerir isso que para elas significa saúde, né?
O consumo de proteínas, né? Assim, algumas pessoas têm o preconceito, mas você pensar que um whey protein é a proteína do leite, né? Nada mais do que vem do alimento, né? E é uma forma fácil de você consumir a proteína e adequar aquela proteína no dia, né? Então, pessoas que trabalham, né, à tarde, não tem condição de comer um frango, ou fazer um omelete, né, que seria um consumo proteico no lanche da tarde. Aí ela abre mão do uso de um suplemento. Então ela vai estar cumprindo o papel ali de bater a proteína do dia, né? Então é uma forma fácil de ajudar no consumo proteico. Aproveitando esse gancho, você falou da alimentação. Sim. Qual seria o cenário ideal numa alimentação, começando no café da manhã até quando a pessoa vai dormir? Numa situação normal, a pessoa que não tem sobrepeso, Sim. aquela que quer manter um ritmo já de uma atividade boa. Qual seria o cardápio, na sua opinião? É claro que depende de pessoa para pessoa, mas como regra geral. Se você pensar, tudo que é comida, né, de verdade. Então, no café da manhã, com uma boa proteína, a gente pode pensar em ovos, uma porção de frutas, de repente um pão, se a pessoa tem costume, né, de usar. Almoço, a gente tem que pensar em comida, arroz, feijão, legumes, né, que não pode faltar, pelo menos metade do prato à base de legumes, uma proteína, que é muito importante. Um lanche da tarde também, uma proteína de qualidade. Então, aí pode ser ovos novamente, pode ser um lanche com frango, um lanche com atum, ou mesmo um whey protein e uma fruta. Isso são boas opções. E um jantar também à base de vegetais, uma proteína que tenha todos os nutrientes necessários ali, né? Tanto de carboidrato como proteína e lipídios. A gente ouve muito também que o bom é você arrebentar no café da manhã, ficar mais ou menos no almoço e na janta tirar o pé. É isso? Isso é tá verdade, certo? Tá certo. Por quê? Porque no café da manhã você tem o dia todo para gastar aquela energia. Você vai trabalhar, né, normalmente. Então você tem um gasto energético maior durante o dia, né? E aí almoço também, porque à tarde você ainda tem as funções. À noite não, né? À noite nosso metabolismo já diminui muito. Então a gente fala que quanto antes fizer esse jantar, melhor. Quanto mais cedo, antes do horário de dormir, melhor. Justamente porque no horário de dormir, nosso metabolismo tende a diminuir. Então, tudo diminui, até mesmo o processo digestivo. Sim. Então, se eu faço uma refeição muito pesada, meu corpo fica com aquela refeição ali muito tempo, porque o processo digestório está muito lento. Tá? E isso pode atrapalhar o sono. Uma coisa que me chamou a atenção nesse processo de educação alimentar, eu particularmente posso dizer por testemunho, né? De que eu adquiri o hábito de sempre comer alguma coisa a cada 2 horas, 2 horas e meia. Sim. E eu tirei um costume que eu tinha, que achava que se eu ficasse muito tempo sem comer, eu tinha que comer tudo de uma vez só. De uma vez só. E engraçado que, principalmente eu viajo bastante, mas eu não consigo eventualmente tomar um lanche na hora do almoço. Que seja um almoço simples, mas a gente sempre falta disso, né? Acostumou, eu acho que né? isso tudo também depende de uma disciplina, né, Angélica? Disciplina e educação, né? Quando você foi criado, né, dessa forma, por isso que a gente fala muito da criança, né? A criança é uma esponja, ela vai aprender com a rotina ali dos pais, né? Então, oferecer sempre comida de verdade, né? Então, para ela criar aquele hábito, né? Então, um lanche nunca vai substituir uma refeição. Né? Eu falo, uma hora ou outra você comer um lanche num jantar, num final de semana, não é a rotina, né? Então isso pode acontecer, pode fazer parte, mas desde que não seja na rotina, né? E outra coisa que pesa muito, alguns alimentos, por exemplo, eu não tinha o hábito de comer verdura. Sim. Agora, desde que você misture com alguma coisa discretamente, que não é muito calórico, acaba dando uma atração, né? Muito É a bom. famosa salada tropical, você mistura talvez um pedacinho de queijo, que é bom, né? fruta, alguma coisa. Castanha. Eu acho que isso também é um segredo, né? De você dar aquele somebody love, como eu costumo falar, para poder... né? Isso, Até exatamente. para não cair numa monotonia alimentar, né? Então é importante isso, variar, né? Nossa microbiota, ela é formada justamente quando eu tenho uma variação nessa alimentação, né? Então, por isso aquela básica, né, que todo mundo fala, quanto mais colorido esse prato, melhor é.
Justamente por isso, né? Porque cada alimento, cada cor de alimento, ela vai trazer um nutriente diferente. E a nossa microbiota gosta disso. E a nossa saúde começa no intestino. Se meu intestino não estiver muito bem povoado, O que seria intestino povoado? Essa é boa. é a microbiota, né? Nós temos bactérias, né? Nosso intestino tem bactérias ali que fazem parte do nosso metabolismo. E aí, dependendo da minha alimentação, eu posso estar alimentando uma microbiota boa ou uma microbiota ruim, tá? E então, quando eu tenho uma alimentação mais rica em vegetais, né, mais colorida, eu estou fornecendo nutrientes para alimentar uma bactéria boa, né? E isso vai favorecer toda a minha saúde, né? Meu sistema imunológico nasce ali no intestino. Tudo bem, deixa eu aproveitar essa câmera aqui do querido amigo Sérgio Maia para dar um abraço especial para aqueles que nos apoiam, né? O projeto nosso não seria possível se nós não tivéssemos o apoio de empresas como a Intel, a Combitrans, o MC Group, a VAP, SRT. O nosso visual é da Grife e Ateliê Floral, da querida amiga mamãe Júlia Bussi, né, que garante essa parte aqui. Eu gostaria agora de partir para uma segunda fase da nossa entrevista, que é justamente a sua praia, a sua especialidade para as mulheres acima de 40 anos. Aí me vem à cabeça a menopausa. Tem tudo a ver? Esse processo de você se preocupar com o processo natural de uma mulher para que ela tenha condição com apoio, em parte de alimentação, para enfrentar essa nova fase da vida? Com certeza. A mulher 40 a mais, ela tem necessidades especiais, né? Justamente porque a menopausa em si, ela é um evento, né? Ela ficou um ano, né, sem ter o ciclo menstrual dela, aí ela é considerada a menopausa, mas ela precisa passar por esse processo, né? Então, antes que esse processo aconteça, tem toda uma variação hormonal que acontece nesse organismo, né? Então, a queda, principalmente da progesterona, sempre é o primeiro hormônio que cai, aí começa a comprometer aquela mulher mais irritada, com o sono ruim, acorda 3 horas da manhã e depois não dorme mais. Então, não adianta ela pensar que tudo que ela faz, que ela fazia antes, ela tinha um resultado e que depois dos 40 tudo fica mais difícil. Aí sim ela tem necessidades especiais e ela precisa ser atendida, né? Justamente para ela ter mais qualidade de vida aí para essa. Porque se você for imaginar, hoje, a mulher 40 a mais, ela tem pelo menos mais 40 anos de vida depois disso, né? Sim. Então ela precisa ter qualidade de vida, né? E a mulher com 40 anos, hoje, ela está se reinventando, né? Tá trocando de profissão, ou tá começando uma profissão nova, ou está se dedicando na profissão antiga, né? Que seja, que ela não mudou. Então, ela precisa ter qualidade de vida para poder se dedicar, tá? Porque a mulher não está dentro de casa mais, ela não pode se dar o luxo mais de estar ali fazendo tricôzinho, né? Não vai aposentar Sim. com essa idade. Então, tem necessidades especiais e elas precisam ser atendidas, né? É mesmo porque, né, o desenvolvimento da própria medicina e os cuidados que se tem fez com que nós tivéssemos um aumento significativo a partir de 1940, portanto estamos falando de quase 80 anos, nós tivemos quase que dobrada a expectativa de vida no Brasil. 48 em 1946, 47, né? E hoje estamos falando da mulher aqui no Brasil, uma média de quase 80 anos, o homem um pouquinho menos, 76, 75 homem. Mas é claro, né? A gente vê mulheres hoje que têm filhos com mais de 40 anos, até por uma opção profissional, Por opção, né? isso. Que ainda tem muito tempo para deslanchar de vez na vida profissional. Então esse cuidado é muito importante, né? Sim. Até porque ela enfrenta um ciclo que é natural e que não tem como se mudar. Tem como retardar uma menopausa? Uma pergunta que me caiu assim de imediato. Não, retardar não, né? Se ela tem ali uma genética que vai favorecer essa menopausa precoce, né? Eu posso falar por mim, que a minha aconteceu com 45, então foi uma menopausa precoce. Então ela tem toda uma mudança ali que ela precisa, né? Então, quanto antes essa mulher se preparar
para entrar nessa fase, melhor. Porque ela vai ter uma queda hormonal importante ali, e aí daí disso, junto a isso, vem uma perda de massa muscular, um risco maior para osteoporose, né? Então, ela tem que ter um preparo antes para passar bem por essa fase, né? E diminuir esses riscos, né? O risco cardiovascular, por exemplo, a mulher, quando ela está na fase reprodutiva, o homem tem 2 vezes mais risco de doenças cardiovasculares. Quando ela entra na menopausa, ela se iguala ao homem, né? Justamente por causa dessa mudança hormonal, né? Porque o estradiol é um hormônio protetor para a mulher, né? E quando ela tem essa queda, aumenta esse risco, né, para ela também. Agora, conversando com você antes da entrevista, ferramentas importantes, inclusive, são os testes genéticos, para que você tenha um perfil da mulher com que você está trabalhando. No que Sim. consiste isso? Explica para a gente, Eliane. Hoje em dia nós temos, né, é a medicina de precisão, né, que a gente fala. Temos testes genéticos que cada pessoa responde de um jeito, né? Há várias estratégias, né, nutricionais. Um responde de um jeito, o outro não adianta dar a mesma dieta, vai responder diferente. Por que isso acontece? Porque geneticamente nós somos diferentes, né? Então, hoje nós temos os testes que ele vai mostrar polimorfismos, né? Esses testes nutrigenéticos são riscos, a gente pode averiguar ali risco para diabetes, para obesidade, para menopausa precoce, a gente pode ver num teste, risco para Alzheimer. E aí, quando a gente tem conhecimento de como o meu organismo funciona, eu posso direcionar essas condutas, né, pensando ali em evitar, né, porque a genética ela não é destino, né, o meio ambiente, né, a forma com que eu vivo é mais forte do que a minha genética. Ou seja, a gente pode imaginar e afirmar que toda essa tecnologia faz com que você, como profissional, possa agir em favor da própria mulher. Isso, a gente vai trabalhar na prevenção, né, dos riscos que ela apresenta ali no teste genético dela, com mudanças do estilo de vida, né? Então, se ela tem uma propensão ali, se ela tem um risco maior para a obesidade, então essa mulher precisa se dedicar um pouco mais à atividade física, à alimentação. Então, assim, se uma pessoa que não tem um risco para a obesidade, ela vai se dedicar X, a pessoa que tem o risco, ela precisa se dedicar 2 vezes mais. Tá? Esse trabalho eu sei que tem profissionais. O endócrino, qual é a função dele? O médico, né, ou a médica desse segmento, eu percebo que a parceria é muito boa nesse sentido. Muitas vezes, quando ela detecta algo que depende de alimento principalmente, aí a figura do nutricionista passa a ser importante. É assim que funciona, né, Adélia? É um trabalho excelente em conjunto, né? Tanto o endócrino como o nutrólogo e o nutricionista. Tá? É um trabalho em conjunto. Então, esse trabalho em equipe só tende a favorecer o cliente, né? Porque o endócrino vem cuidando de toda a parte endocrinológica, seria, se caso for necessário, uma reposição hormonal, né? Se é um candidato que vai se favorecer dessa reposição sem problemas, quem vai ver isso é o médico endocrinologista, né? E a gente entra com estratégias na alimentação que também vão favorecer esse quadro, essa melhora na parte hormonal. Há alguma estatística que comprova que o interesse da mulher acima de 40 anos tem aumentado na busca de vocês, profissionais da área de nutrição? Com certeza, em toda a idade, a mulher ela sempre se preocupa muito mais que o homem. Ela sempre tem essa procura maior pela saúde do que o homem, né? Normalmente é a mulher que empurra o homem ainda para se cuidar. Aí aparece a história do amigo, Tarcísio, estou preocupado, não sei porque eu engordo. Aí eu pergunto para ele, você toma cerveja? Todos os dias. Mas é pouca coisa, eu tomo 3 latinhas. O problema não são as latinhas de cerveja, é o famoso salaminho. Os acompanhamentos. Essa é a história? Quer dizer que os homens são mais cabeça dura para entrar. Com certeza, o homem é mais difícil para procurar mesmo. Mas quando, assim, os casos que eu tenho em consultório, o homem também é muito mais disciplinado. Né? Se ele procura ajuda, ele vai cumprir certinho. E principalmente se ele tiver recebido um cartão amarelo, né? As mulheres já têm deu um ataque cardíaco. Como a mulher já tem essas oscilações hormonais, ela tem mais dificuldade de seguir ao pé da letra, né? O homem já é mais disciplinado quando ele se propõe a fazer.
Agora, Angélica, nós estamos nesse papo tão interessante, praticamente 30 minutos, e como é que você, profissional nessa área, imagina, principalmente você que de forma prioritária atende as mulheres acima de 40 anos, você acredita que as ferramentas que estão sendo descobertas, os avanços, inclusive na parte de reforço alimentar, isso é promissor dentro do segmento no atendimento às mulheres? Com certeza, né? Porque você consegue personalizar cada vez mais, né? Então, eu vou te atender com aquilo que você realmente precisa, né? Tanto na alimentação, aquilo que você precisa e o que você consegue fazer, tanto na alimentação como repor nutrientes que você esteja em deficiência, porque a gente, através dos exames bioquímicos, a gente vai ter ali as possíveis deficiências nutricionais e a gente tem como suplementar essas vitaminas e nutrientes que estejam em deficiência através das farmácias de manipulações. Um bate-bola rápido. O principal vilão da alimentação hoje, tanto para o homem como para a mulher? Principal? De todos. O alimento que é um terror. Alimento, então, não tem só, tem classes, né? Os produtos industrializados, com certeza, né? Com certeza. E junto disso o açúcar. Pode dar um nome. Não, produtos industrializados de uma forma geral. Embutidos, que a gente pode pensar, né? Aí, presuntos, blanquê. Então, você pensar, ninguém vai gastar carne nobre para fazer um peito de peru, por exemplo, né? É uma carne nobre, por que você vai gastar ele para fazer um embutido, né? Aliás, se as pessoas soubessem como é feita a salsicha, jamais comeriam salsicha. Vai pensar que eu de vez em quando não como uma, não, que eu como. Eu estou falando, mas eu sei que é verdade, né? Mas é isso. Os produtos industrializados e os ricos em açúcar é um vilão, né, para a nossa alimentação. Por falar em açúcar, a minha geração era incapaz e continua ainda incapaz de tomar café sem açúcar. Aí depois o açúcar você vem com adoçante. Adoçante, eu sei que tem os bons e ruins. Qual o melhor tipo de adoçante? Se é que tem adoçante bom. Se você que recomendaria para quem está nos vendo. A gente está pensando em adoçantes naturais, a gente fala de estévia. É a melhor opção. Mas o pessoal reclama muito do retrogosto. Do gosto. Que ela deixa um paladarzinho no final, né? Então repita de novo, qual o melhor? Estévia. Estévia. Que é a mais natural, isso. Por quê? Que ela que mais parece com açúcar e não é? É que ela vem de planta, né? Então ela tem um índice glicêmico baixo, né? Quer dizer, ela estimula pouco a nossa glicemia, né, sanguínea, e ela é natural, né? Agora tem vários outros que são industrializados aí que a gente não indica, né? Na verdade. Meus amigos, eu vou aproveitar esses últimos instantes da entrevista. A Angélica é aqui de Orlândia, mas ela atua profissionalmente em Ribeirão Preto, nascida aqui em Orlândia, da família Galete, né? E naturalmente eu gostaria que você informasse, né, onde fica o seu consultório, pode dizer o contato, informar. O consultório fica no Centro Profissional do Ribeirão Shopping, na Avenida Coronel Fernando Ferreira Leite, 1520, sala 1101. O Instagram seu? Angélica Galete Nutri. Galete com um T só? Isso, Galete daí, Nutri. Tá bom. Muito bem, muito obrigado pela sua participação. Gostaria de deixar à vontade, pode mandar um recado especial para algum alerta para a mulher acima dos 40, né, no encerramento dessa entrevista contigo. Eu que agradeço o convite, né? Para mim foi um prazer estar aqui, de volta na minha cidade, falando com você, que eu conheço faz há muito tempo. O que eu posso dizer para a mulher 40 a mais? O quanto antes ela começar a se cuidar, melhor ela vai passar essa fase. Tanto na parte de atividade física, pensando aí num ganho de massa muscular, quanto na parte alimentar e alimentação, sono e atividade física. São os 3 pilares que não pode faltar. E o quanto antes ela começar a fazer isso, melhor para ela, para passar bem por esse período. Ouviram bem, meninas acima de 40? Fechou, pessoal. Mais um episódio do nosso canal do YouTube, Tarciso Manso Convida.